o nosso programa, que é o Bate-Papo Condominial. Nós estamos trazendo o Márcio Rashkorski. Acertei, Márcio? Certinho. Já pode ir para a Rússia. O tema aí da nossa live é os desafios dos síndicos para o segundo semestre. A gente está falando aí de um semestre de pandemia, num ano que teve de pandemia, ou seja, um cenário extremamente atípico para qualquer empresa, para qualquer negócio aí no mundo. Sem dúvida, ninguém fez esse planejamento dentro da sua previsão, seu planejamento estratégico. E aí, os condomínios também estão vivendo um pouco dessa característica que é a pandemia. A nossa missão aqui é passar um pouco de informação. A gente vai ter o desafio, que é o desafio para o síndico para o próximo semestre, né? A gente, aqui na Fox, a gente brinca bastante que a próxima geração é a PPP, pós-pandemia. O que você orienta para o nosso síndico que está aí na nossa live? O que você acha que ele vai passar agora por uma mudança em todas as características, né? Nós temos a nossa visão antes e depois. O que o síndico tem que fazer? O que ele tem que melhorar? Porque hoje ele teve um ganho grande, que é trazer o pessoal que estava em casa, a participação do pessoal que estava em casa, para ajudar na missão de ser síndico, que é a mais dura possível. A gente sabe disso. O que você acha que ele tem que fazer para segurar esse cara? Porque ele está voltando a trabalhar, ele está voltando a ter sua atividade, mas a participação dele no condomínio é muito importante. O morador, a gente sempre diz aqui, ele é a peça mais importante no condomínio, tanto na parte administrativa como na segurança. O que você dá de conselho aí pro nosso pessoal aí? Bom, primeiro, gente, eu tenho dito uma frase, eu não inventei essa frase, ela já existia, mas eu adaptei ela muito para o condomínio, e é o que eu tenho mais dito por aí, quando alguém me faz uma pergunta assim sobre o futuro, né? E o que eu digo? Que a gente agora teve que trocar o pneu com o carro andando. O carro está andando e a gente trocando o pneu. Quer dizer, super difícil. A gente não tem uma receita de bolo, a gente não tem um manual para isso. A gente está todo dia tomando decisões baseadas no que a gente vê na TV, que a gente vê na internet, e a gente está tentando acertar mais do que errar. Para isso acontecer, os síndicos estão usando não só a assessoria técnica de advogado, de administrador de vocês, mas está todo mundo apelando para as palavrinhas que eu adoro: bom senso, razoabilidade, aquele senso de justiça que todo mundo tem, que é um senso médio do que nos parece correto. Então a gente está agindo baseado nisso. E para o futuro, o desafio para os síndicos são vários, mas assim, eu enxergo 5 coisas fundamentais que para o futuro talvez vai funcionar como a nossa cartilha. Primeiro ponto, e isso a gente não tem como fugir, nós vamos precisar atualizar regulamento interno, porque a vida cotidiana no condomínio já mudou e vai mudar mais. Então, antes a gente não tinha que se preocupar com home office. Agora a gente tem que fazer um capítulo especial no regulamento só sobre home office. Antes a gente não se preocupava com deliberação em ambiente virtual. Agora a gente vai ter que criar um regulamento só para isso. Antes a gente não se preocupava com uma série de coisas, como, por exemplo, reserva de espaços para utilização, academia, quadra. Agora a gente precisa reservar. Então, naturalmente, tudo isso precisa ser inserido no regulamento interno. Então, uma primeira missão para os síndicos, já talvez no próximo semestre, é atualizar o regulamento interno. Isso vai ser uma função importantíssima. O segundo ponto importante, os síndicos vão ter que, cada um ao seu modo, ouvindo o seu advogado, ouvindo sua administradora, os síndicos vão precisar criar um mecanismo de cobrança eficiente, porque a inadimplência aumentou um pouquinho, e talvez vai aumentar um pouco mais ainda ao longo dos próximos meses. Muita gente sem emprego, muita gente com faturamento reduzido. Como tratar isso? Como fazer a cobrança? Qual a política para fazer bons acordos? Então, focar bastante no combate à inadimplência com critérios próprios é uma preocupação que o síndico precisa ter. Terceiro ponto importante, os síndicos precisam, a partir de agora, começar a fazer um planejamento racional, não precisa ser nada radical, de renegociação de contratos. Isso envolve tudo, talvez diminuição de equipe, se for o caso, talvez troca de fornecedor por um pouquinho mais em conta, talvez pichinchar com o atual fornecedor para ele baixar um pouquinho o preço para não precisar rescindir. Então essa é a minha preocupação importantíssima para o síndico. Outro ponto, quarto ponto importante que eu acho que os síndicos vão precisar se preocupar é ouvir mais a opinião dos moradores. E como que a gente faz isso? Enquete.
Até 4 meses atrás, ninguém fazia enquete nos condomínios. Agora, direto. Morador, o que você acha disso? Morador, o que você acha daquilo? Aí o morador responde a enquete pelo computador e o síndico vai ter dados claros do que ele pode fazer e o que ele não pode fazer. Com a enquete, coisa que ninguém fazia antes. Então isso vai ser importante. E o quinto ponto que o síndico vai precisar se preocupar mais do que antes é com comunicação. Para segurar esses moradores conectados, ativos, participando, os síndicos vão precisar aprender a se comunicar ainda mais do que faziam antes. E melhor do que faziam antes. Então tem síndico que eu conheço, por exemplo, que está fazendo diário de bordo. Uma vez por semana ele pega o celular, põe assim, fala: olá moradores, tudo bem? Esse é o diário de bordo da nossa semana, aconteceu isso, tivemos esse problema, estamos cuidando. Tem morador já fazendo, síndico fazendo newsletter, que é um jornalzinho eletrônico, mandando a cada 15 dias, a cada mês, para conectar esses moradores, para não se desconectar deles. Porque senão as pessoas voltam para a vida normal e, de novo, vão deixar o condomínio para lá. Então, tudo isso que eu falei aqui, eu acho que são os desafios para o síndico. O primeiro e mais importante, mudar o regulamento interno, modernizar o regulamento interno, ensinar os moradores. Olha, gente, depois eu vou contar a história aqui do meu condomínio que eu moro. Você, Walter, conhece um pouquinho, você já veio aqui e você sabe da história, que tem tudo a ver com o teu negócio, né? Eu preciso contar a história, porque às vezes é casa de ferreiro, espeto de pau, né? Né? Deixa eu colocar uma pergunta aqui da Tuxará, que vai de encontro à tua história. A Márcia da Zona Sul, ela me fez uma pergunta que eu gostaria de responder, mas você é a melhor pessoa, até porque você tem essa experiência, você fez esse trabalho de casa. Ela perguntou o seguinte: portaria remota, ser passageiro, vai ficar antes pandemia, pós-pandemia, como é que funciona? Muitas perguntas me falam assim: ela está economizando dinheiro, então agora ele vai fazer 1 milhão de portaria remota. A gente aqui, na minha portaria, a primeira coisa que a gente fala é o seguinte: eu não vendo preço. De uma tecnologia, segurança. Nossa preocupação é com a segurança do morador. Mas eu achei bacana ela perguntar qual é o futuro da portaria remota. Bom, e aí você conta essa tua história aí já entende aí o futuro. Aí. Bom, primeiro assim, portaria remota não é uma coisa do futuro, ela já é o presente, né? Claro, já é uma realidade. E se você olhar meses antes da pandemia, ou talvez nos últimos 2 anos, eu participei de dezenas, ou acho que mais que uma centena, de assembleias e de reuniões de conselho, onde já se discutia: vamos migrar para portaria remota ou não? Vamos fazer uma portaria híbrida, igual a assembleia híbrida? Quais os riscos, quais as vantagens, quais os benefícios? Então, essa discussão já existia. O que aconteceu é que agora, com a pandemia, essa discussão está mais acelerada. Quer dizer, ela está na pauta. Talvez é a pauta número 1 de muitos condomínios. E o que eu gosto de dizer para todo mundo que me pergunta: eu não sou vendedor de portaria remota, eu não sou do comercial da empresa de vocês. Ei, Márcio, vem com a gente, se quiser vir, pode vir. Mas é uma coisa que não tem mais como recuar. Só que tem o seguinte, não tem, também esse assunto não tem uma receita de bolo. Tem prédios que vão se adaptar muito bem com a portaria remota e vão amar. E tem condomínios que não entendem o conceito do que é isso e nunca vão se adaptar, nunca vão nem arriscar testar. Então, depende de caso a caso. Se alguém me perguntar: Márcio, você prefere funcionário próprio, funcionário terceirizado ou portaria remota? Eu falo: depende do cliente, depende do prédio. Tem prédio que eu sei que só funciona com funcionário próprio e que, se terceirizar, vai ser horrível. Se colocar portaria remota, eles não vão acreditar. Tem prédio que eu sei que só funciona com funcionário terceirizado, porque o funcionário próprio não vai aguentar a chatice dos moradores e vai embora. E tem prédio que só vai funcionar bem com portaria remota. Como eu tenho visto nos últimos tempos, cada um precisa fazer um estudo, cada um precisa consultar os moradores. Só que o primeiro desafio é explicar para os moradores o que é isso. E aí agora eu vou contar a história do meu prédio. Posso contar? Vai lá, vai, lógico, claro. Vou demorar um tempinho, gente. Vocês me cortam se eu estiver falando muito. Há uns anos atrás, eu queria mudar de apartamento e eu já morava num apartamento grande. Mas eu sempre gostei de apartamento mais velho, porque eles são maiores. E eu tenho bastante filhos, eu gosto de bastante espaço. Falei: puxa, eu quero achar um apartamento antigo, maior do que o meu. Quero um bem grandão. E comecei a procurar. Aí, uma corretora me trouxe aqui no apartamento que eu moro hoje e eu fiquei encantado. Putz, é um apartamento antigo,
prédio enorme, assim, do jeito que eu sonhava. E aí, quando ela me falou o preço, eu falei, olha, moça, puxa, eu sou advogado, eu trabalho com isso há 30 anos. Qual que é a pegadinha? Porque... Não tem segredo. Graça. Tá muito barato. E ela falou, não, Márcio, o preço é esse. A proprietária quer vender, ela vai pra Europa, ela vai mudar daqui, ela quer vender de qualquer jeito. Eu falei, que coisa. E eu falei, eu vou comprar hoje esse apartamento, eu vou financiar, mas eu vou entrar, porque é o apartamento do meu sonho, apartamento antigo, sabe, sala grande, tem lareira, do jeito que eu sonhei. E aí eu fui buscar as informações e aí eu entendi qual era o lance do negócio, era o valor do condomínio. É uma fortuna, impraticável, porque aqui tem 9 apartamentos, então são poucas pessoas para dividir a conta. Tinha uma portaria 24 horas, com funcionários próprios, um posto de segurança terceirizado, zelador e faxineiro, para dividir em 9 apartamentos. Sendo que 2 não pagam condomínio há 10 anos porque estão enrolados, então a gente divide a conta em 7. Eu nem vou te falar quanto que era o condomínio. Como fica pesada essa história, né, meu? Mais funcionário do que morador. Exatamente. E aí, puxa vida, aí eu entendi por que o apartamento custava tão barato. Porque você tem um custo fixo mensal lá nas nuvens. Ainda assim, como eu tenho bastante emprego, eu trabalho em um monte de lugar, eu falei, bom, eu vou arriscar, vou mudar para lá, vai ser um custo alto, mas puxa vida, é o meu sonho. Peguei, morei, o condomínio de fato pesa no bolso. Aí eu logo virei síndico. Primeira eleição, fui lá, desci, tinham 3 vizinhos, virei síndico. Também não podia deixar de ser, né, Márcio? Pelo amor de Deus, né? E aí a primeira pergunta dos meus vizinhos foi, Márcio, o que a gente faz com esse condomínio nas alturas? A gente sabe que aqui é um condomínio com poucos apartamentos, mas qual é a sua ideia para a gente reduzir o custo? Eu falei, olha, gente, o que eu enxergo aqui como possível é colocar uma portaria remota. É um prédio pequeno, não tem tantos acessos todo dia, é um prédio que tem um perímetro que dá pra gente cuidar bem, vamos pra portaria remota. Vocês não sabem quase que eu apanhei aqui dos meus vizinhos. Vizinho com 80 anos, o cara que construiu o prédio mora aqui. Puxa vida. Dono da construtora, então ele falou, vocês estão malucos? Como é que nós vamos fazer isso? Quem é que vai abrir o portão pra gente de madrugada? E se eu sofrer um ataque do coração, quem é que vai me acudir aqui no apartamento se não tiver porteiro? E se alguém invadir o condomínio, o que nós vamos fazer? Márcio, você tá maluco? Eu falei, olha, gente, não é assim, é uma tecnologia. Ao invés de ter alguém aqui na guarita, tem alguém lá longe olhando. Só que olhando com protocolos, com procedimentos, com processos. Outra coisa, a gente vai equipar o condomínio, primeiro para ele ficar mais seguro, para ninguém invadir. Vamos reforçar portão, vamos trocar as fechaduras antigas pelo ímã, vamos encher de câmera, vamos colocar sistemas, código, senha, contrassenha, QR Code, chaveirinho, alarme, tudo que vocês possam imaginar. Ah, Márcio, isso aí não vai funcionar. Aqui não funciona. Aqui tem muita gente de idade, ninguém vai se acostumar com isso. A gente adora os porteiros que estão aqui há 25 anos. E eu falei, bom, gente, vocês me perguntaram como diminuir o custo. Eu tô dando um caminho. E aí esse assunto caminhou e a gente teve uma nova assembleia. Quando teve a nova assembleia, metade dos moradores, 3 ou 4, já falaram, olha, Márcio, eu pesquisei um pouquinho e de fato você tinha razão. É uma coisa estruturada. Tem as empresas porcaria, tem as empresas boas. Então, se a gente fizer com uma empresa boa, talvez seja legal. Aí a gente fez uma reunião e convidou uma empresa para explicar para os moradores como é que funciona. Os moradores fizeram as perguntas mais malucas que vocês possam imaginar. E se eu passar mal, como é que funciona? E se alguém invadir o condomínio? Qual é o tempo que vocês vão chegar aqui? Assim, e quando chegar a pizza, eu vou ter que descer para pegar pizza? E quando chegar uma encomenda para mim, quem que vai receber? E aí a gente foi desenvolvendo. Olha, gente, o prédio, durante o dia, vai ter um zelador. Tem prédios que mandam os porteiros embora, mas mantém o zelador, ou mantém uma pessoa na limpeza. E essa pessoa que vai receber as encomendas ao longo do dia, como se fosse uma portaria presencial. As visitas, os prestadores de serviço, vão normalmente tocar o interfone, a portaria remota vai atender, vai cadastrar essas pessoas, vai liberar mediante autorização nossa e pronto.
Agora, pizza, comida do restaurante, a gente já descia para pegar. Nós vamos continuar descendo para pegar. Só que vai ter protocolos. E vai ter sempre alguém olhando a gente na câmera. E nós vamos colocar um sistema que se a gente tocar um botão diferente, alguma coisa, vai acender um alarme lá. Vai ter controle de intrusão que eles falam. Esses termos técnicos aí que vocês usam. E aí foi indo, a gente aprovou. Aí, primeiro passo, a gente fez um caixa, mandou os funcionários antigos embora, foi um chororô, uma choradeira, mas a gente indenizou eles, tanto que eles ficaram felizes, porque, puxa, com fundo de garantia, com multa, quer dizer, se capitalizaram, os funcionários receberam tudo. Aí, a gente programou tudo bonitinho, e aí um consultor de segurança, indicado por vocês da área, né, fez todo o nosso diagnóstico de segurança. O que a gente tinha que melhorar, como que a gente tinha que mexer no nosso gerador de energia, qual tinha que ser a redundância de internet, caso caia o sinal, quanto tempo o gerador tem que ter autonomia para alimentar os equipamentos. Esse consultor trouxe tudo isso para a gente investiu nisso, pôs a portaria remota, manteve o zelador que é antigo e que conhece toda a operação do condomínio, e acreditem, a gente acabou de pagar os investimentos, já pagamos os funcionários, já terminamos de pagar todos os equipamentos, toda a infraestrutura, e sabe quanto baixou o nosso condomínio? Numa tacada só? 32%. É muito dinheiro, é muito dinheiro. É bastante. Não importa o nível social de cada um, é muito, de 30% na renda da família, é muito dinheiro. Mas, Walter, o que foi legal? Pro meu prédio, que era um desafio enorme, funcionou. É um prédio menor, tem poucos apartamentos, mas o que foi legal? A gente entendeu o conceito. E eu garanto para vocês, eu diminuí o meu condomínio em 32%, mas hoje, eu sou pai, eu tenho criança pequena aqui, tenho adolescente, tenho menina adulta que vai para a faculdade à noite. Eu posso garantir para vocês que, do ponto de vista de sensação de segurança, eu hoje me sinto bem. Até minha filha fala, nossa pai, esse negócio funciona legal, né? Porque tem um padrão de abertura, de fechamento. Quando eu convido alguém, no sistema que eu pus aqui, vocês sabem, tem um monte de sistemas para colocar. Se eu quero receber, por exemplo, um convidado, eu posso mandar pelo WhatsApp um QR Code para ele. Top. E aí ele chega com o QR Code, ele entra, o QR Code dele já está programado para o horário que ele vai ficar na minha casa. Então, quer dizer, a possibilidade de dar alguma coisa errada é mínima. Além disso, o que eu estou gostando, eu como síndico, tá? Aqui no meu prédio eu sou síndico e usuário. O que eu estou gostando? É que por mês eu recebo um relatório e aí eu consigo enxergar quantos acessos a gente teve, quantos atendimentos por telefone teve, quantas visitantes cada apartamento cadastrou. Eu consigo receber um relatório gerencial que eu entendo a dinâmica do meu prédio. E aí eu percebi, no meu caso, que, por exemplo, eu tinha à noite um porteiro que ficava aqui das 19 às 7 da manhã, 12 horas, e um segurança que ficava lá fora também das 19 às 7. E sabe quantos acessos em média a gente tem no período das 22 às 6 da manhã? 4. Quer dizer, era um porteiro e um segurança para atender 4 veículos. E na maioria do tempo, só cá entre nós, ele dormia. Porque ninguém aguenta acordado o tempo da varita sem ter serviço, sem ter o que fazer. Então, para o meu prédio, funcionou muito bem. Essa é a minha história, aqui, de onde a gente está.